Graça e paz, meus amigos. Que o Senhor Jesus abençoe abundantemente. O convite é irrecusável e a proposta é abençoadora. Por isso eu o convido para este momento de reflexão que está registrado no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas no capítulo de número 23 e o versículo 28, que traz a seguinte narrativa. E Jesus, voltando-se para elas, disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes lamentai por vós mesmas e pelos vossos filhos. Este cenário e esta atitude de Jesus nos leva a uma profunda reflexão. Jesus seguindo o propósito divino, com o objetivo de ir até o fim, certo do que estava fazendo, e mulheres que o seguiam. Essas mulheres eram as mulheres que o acompanhou durante toda a temporada de seu ministério. Eram mulheres que ouvia Cristo falar, atentavam-se para os seus ensinamentos. Essas mulheres sabiam de todo o projeto de Deus, porque a elas não foram escondidos. Pelo contrário, Jesus sempre fazia questão de revelar que importava que o Filho do Homem fosse entregue e que tudo o que acontecesse estivesse de acordo com o que nas Escrituras havia sido registrado a respeito de Cristo. Então, ali estava naquele cenário dois propósitos, corações diferentes, propósitos diferentes. Ali estava Jesus seguindo à risca o que o Pai o determinou, e ali estavam as mulheres que, ouvindo Jesus ensinar, mas naquele exato momento, no materializar de tudo que ele vinha ensinando, seu comportamento era de tristeza, suas atitudes eram de lamento e pesar. O sentimento que nutria o coração delas naquele momento e que existia no coração delas era o sentimento de fracasso, perda total, frustração e decepção. O choro e o lamento era por conta de tudo que estava acontecendo com seu querido mestre, com aquele a quem todos os projetos e todos os anseios e todo o seu futuro estava depositado. Mas parece que durou pouco tempo. Parece que estava já chegando ao seu final da pior forma possível. E a única saída era lamentar e chorar. Mas também estava Jesus. Jesus estava seguindo ali dentro de um projeto definido pelo seu Pai. E ali estava um coração convicto e esperançoso. Ali estava representado todos aqueles que seguem propósitos, todos aqueles que têm convicção, que têm direção e que confia e que sabe que aquilo que lhe sobreveio era necessário que acontecesse, porque no final resultaria em glória, em vitória. Exatamente esta lição que nós queremos trazer para compartilhar com você. É esta convicção de propósito. É este exemplo de Cristo que nos fortifica e nos fortalece em meio às adversidades, em meio às incertezas, em meio às lutas e o momento turbulento que atravessamos. Alguns estão no patamar daquelas mulheres, desesperançosas, sem saída e sem a quem recorrer. Mas Jesus não. Jesus representa todos aqueles que seguem firme, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às turbulências, mas segue firme no propósito porque sabe que tem um projeto de Deus em andamento. Quem vive sobre esse propósito não se decepciona, não vislumbra fracasso e não consegue enxergar derrotas. Quem vive propósitos segue rumo, mesmo que seja em via dolorosa,
Mesmo que lá na frente uma crucificação lhe espere. Mesmo que depois disso venha a culminar na sua morte. Mas mesmo assim, quem segue propósito sabe que Jesus é a esperança da glória. E que o que nos importa é que existe uma coroa de vitória para todos os salvos. Todos aqueles que forem até o fim. O próprio Cristo disse, porém aquele que for até o fim, este será salvo. Guarde essa palavra. De que lado você está? Você está lamentando, chorando? Você está com sentimento de pesar? Você está com sentimento de derrota e de perca total? Olha para Jesus e as palavras dele. Olha para o exemplo dele que segue firme, que mesmo sabendo que a crucificação lhe espera, que a morte é certa, mas ele olha e diz, ei, se preocupa comigo não. Vocês estão lamentando por mim? Precisa não, fique tranquilo. Se tem algo a se lamentar, é a vossa fé, que talvez seja pequena, talvez a vossa esperança já tenham sido fracassadas. O vosso lamento é a maior prova de que não conseguistes entender toda a mensagem do reino por mim pregada a vocês. Então, se tem que se lamentar, lamente por vós e pela vossa casa, ou seja, vossos filhos. Porque quanto a mim, está tudo certo. Sigo rumo ao projeto. Não tem o que parar. Não tem o que pensar. Estou firme. Este é o projeto divino para a minha vida. Importa obedecer à risca. Vou à cruz, serei morto, mas fique tranquilo. Eu tenho convicção que este propósito não terminará somente numa morte, mas resultará numa vitória, no triunfo em glória. Quem tem propósito não fica parado num caminho chorando. Quem tem propósito segue rumo, mesmo que seja a sua própria morte, mas sabe que tem vitória no final. Guarde essa palavra de esperança. Em meio a toda essa turbulência que vivemos, siga no propósito. Não pare para chorar. Não pare para buscar outros recursos e outros meios. Não. É debalde, você não vai conseguir assim. Mas siga firme no propósito de Deus. Siga firme no projeto que Ele tem para nós. E nós que estamos aqui vivendo essa época e esse tempo atípico, sabemos que em Deus há esperança. E se você segue o projeto de Deus estabelecido na sua vida, você não para no caminho para lamentar. Você não segue caminhadas da sua vida chorando e lamentando, desesperançoso. Mas você segue como um Cristo firme, porque tem vitória no final. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos ajude a estar do lado certo, na posição certa, seguindo o caminho certo, dentro do propósito certo. Você tem propósito? Continue na sua caminhada. Deixe o resto com Deus. Quem quiser ficar no caminho lamentando, entristecido, sem esperança, não tem problema. É cada um com a sua fé. Mas você não pode parar. Siga em frente. Vai adiante. Talvez essas pessoas que te veem, mesmo caminhando sobre choro e lamento, talvez em você eles encontrarão a resposta para ter uma vida de esperança. E talvez eles encontrem através do teu e do meu exemplo de firmeza de propósito a inspiração que eles precisam para dar uma mudança radical na sua vida e seguir junto conosco nesse propósito de Deus para nossas vidas. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus. Em nome de Jesus.